Fala, meus queridos alunos, aqui é o professor Marcelo Marques. Você vai assistir agora a uma aula completa da minha mentoria particular de língua portuguesa para concursos públicos. Se você gostar, deixe o seu like, marque aquele amigo e compartilhe este vídeo que é muito importante aqui no canal do YouTube. Um grande abraço. Vamos lá, começando pela introdução e com uma pergunta: o que é morfologia? Então, a morfologia é a parte da gramática que vai estudar a estrutura, a formação e classificação das palavras. Nesta aula, nós vamos estudar o substantivo, que é a palavra que vai nomear os seres, e as classes gramaticais que giram ao seu redor, concordando com o substantivo em gênero e número, os chamados satélites dos substantivos, que são os adjetivos, locuções adjetivas, os artigos, numerais, pronomes, enfim, tá? Artigo, esqueci de colocar o pronome aqui, numeral e pronome. Pronome entra aqui, é que eu não, na hora de montar, eu não coloquei pronome aqui, porque pronome eu gosto de deixar sempre meio que à parte na hora de estudar a teoria dele. Bom, então vamos pensar o seguinte. Pense no substantivo como o sol de uma frase. Então vamos pensar no substantivo como um sol. Deixa eu pegar aqui a cor preta. Ó. Não está bem redondinho como deveria estar, mas dá para disfarçar. Então, o sol. Então, este sol, ele é o substantivo. O adjetivo, artigo, numeral e os pronomes são os planetas, ou seja, são satélites. Então, ó. Então, vamos pegar aqui. Artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronome. Só que o numeral e o pronome aqui, nós vamos colocar a palavra adjetivo junto. Porque ele tem uma função muito importante nesse sentido aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que essas classes gramaticais que estão ao redor do substantivo, tá? São os que orbitam esse sol, eles vão sempre concordar em gênero, número e grau com o substantivo. Então, qualquer artigo que estiver ao lado do substantivo, obrigatoriamente ele vai ter que concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, se eu tenho um substantivo livro, então eu preciso colocar um artigo. Qual artigo que eu vou colocar? O. Porque eu falei livro, que é substantivo masculino singular. Então é o, que é artigo masculino singular. Se eu colocar o meu substantivo livro no plural, livros, obrigatoriamente eu tenho que concordar o meu artigo, os. Certo? Então, esse satélite ele vai servir para dois estudos: concordância nominal e adjunto adnominal. Para esses dois. Quando se fala em concordância nominal, é exatamente isso que acabei de citar para você. Então, vamos pegar aqui como exemplo a palavra livro. Vou colocar aqui no meio, ó. Livro. Agora eu vou colocar os meus determinantes, que nós vamos chamar isso de determinantes. Então eu posso colocar aqui o livro, aquele
livro, esse livro, este livro, um livro. Eu posso colocar aqui novo, velho, de romance, policial, de literatura, de receita. Então percebe-se que eu coloquei ao lado aqui, é o que a gente chama de determinante. Determinante são essas classes gramaticais que estão ao redor do substantivo. Então, repare que todos eles estão concordando com o núcleo que é a palavra livro. Então, o substantivo é o núcleo, é a palavra mais importante de uma frase. Então, repare, todos esses satélites estão concordando com o livro. O livro, aquele livro, esse livro, este livro, um livro, né? Então, o livro novo, o livro velho, o livro de romance, o livro policial, o livro de literatura, o livro de receita. O que está à direita são os adjetivos. O que está à esquerda é o determinante, né? No caso, os que estão à esquerda são os determinantes, os que estão à direita são os adjetivos. E nesses determinantes eu posso colocar também numeral. Ó, quando eu falo de romance, de literatura, de receita, são as locuções adjetivas. Ó, isso aqui, ó, locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Tem o mesmo valor de um adjetivo. Ó, novo, adjetivo, velho, adjetivo, policial, adjetivo, o, artigo, aquele, pronome, esse, pronome, este, pronome, um. Dependendo do contexto, ele pode ser um artigo ou ele pode ser um numeral. Depende do contexto. Percebe, então, que nós colocamos esses satélites. Então, primeiro estudo. Quando eu vou pensar em concordância nominal, eu preciso partir disso daqui. Saber que essas classes gramaticais que vão estar em volta do substantivo, obrigatoriamente eles vão ter que concordar em gênero e número com o e grau, né, com o substantivo. Isso é concordância nominal. O outro estudo que nós vamos ver lá na frente, que é o estudo do adjunta de nominal, também parte daqui. Todas essas classes gramaticais estão determinando o substantivo, estão especificando o substantivo, estão delimitando o substantivo. Quando eles fazem esse papel, eles estão exercendo uma função sintática de adjunto adnominal. E todo adjunto adnominal é representado por essas classes gramaticais: artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronome. Agora, por que eu coloquei numeral adjetivo, pronome adjetivo? Eles vão receber esse nome adjetivo todas as vezes que eles acompanharem o substantivo. Então, quando eu falo aquele livro, este livro, esse livro, percebe que esses três pronomes, eles estão determinando o substantivo. Então, eles vão, independentemente da classificação, no caso aqui, os três pronomes são pronomes demonstrativos. Mas o fato de eles estarem ao lado do substantivo, determinando o substantivo, eles são pronomes adjetivos, morfologicamente falando. Sintaticamente falando, a função sintática deles é de adjunto adnominal. Tudo bem até aqui? Uhum. Ok. Então, primeiro passo é isso. Só nisso aí, ó, nós estudamos praticamente aí, ó, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. 5 classes gramaticais ao mesmo tempo.
Se ele, morfologicamente, ele é pronome adjetivo. E Isso. sintaticamente ele é o quê? Adjunto adnominal, tá? Tanto o pronome quanto o numeral. Eles são adjetivos quando eles acompanharem o substantivo. Agora, Sintaticamente é. sintaticamente, adjunto adnominal. Agora, se eles substituírem o nome, eles vão exercer função de substantivo. Pronome substantivo, numeral substantivo. Isso a gente vai ver depois. Agora o que nos interessa é ver o que é um pronome adjetivo, o que é um numeral adjetivo. Para esse sentido. Uma outra situação que vai ajudar bastante a guardar essas classes gramaticais, nós temos os famosos mnemônicos, né? Plana, para entendermos o que significa cada letrinha que tem aqui. P vai fazer com que eu me lembre de pronome. L, vou lembrar de locução adjetiva. A, pode ser adjetivo, pode ser artigo. Como tem locução adjetiva aqui, vou pôr adjetivo, porque os dois é a mesma coisa. N, vou lembrar de numeral. E A, eu vou lembrar do artigo. Então, repare que a plana é um mnemônico, ou seja, é um esquema para eu guardar, fixar e até passar na aula para os meus alunos, de que ele tem esse mapinha mental para eu guardar quais são as classes gramaticais que vão exercer a função sintática de adjunto adnominal. E, sobretudo, as classes gramaticais que vão também serem trabalhadas na concordância nominal. Ok? Outro mnemônico, para a gente também guardar aí quais são as classes gramaticais que são variáveis e quais são invariáveis, são essas aqui, ó. Então, vou pensar assim, ó. Vaspan, e Sipa. Vaspan. Vá vai fazer com que eu me lembre da palavra verbo. A vai fazer eu lembrar de artigo. S eu lembro de substantivo. P vou lembrar de pronome. A vou lembrar de adjetivo. E N vai fazer com que eu me lembre de numeral. Na Sipa, o C vai fazer eu lembrar de conjunção. O I vai fazer eu lembrar de interjeição. P vai fazer eu lembrar de preposição. E o A vai fazer eu lembrar do advérbio. Agora, olha que interessante essas palavras, essas classes de palavras da forma que eu separei. Essas aqui vão fazer eu lembrar que essas classes de palavras, elas são variáveis. E essas aqui serão invariáveis. Ou seja, quando eu falo de variáveis, elas vão se flexionar em gênero, número e grau de acordo com a frase, trabalhando as concordâncias nominais, verbais, enfim. Já as invariáveis, em todo momento, elas não se flexionam. Elas vão ser sempre na mesma forma, independentemente da frase, se ela está no singular ou se ela está no plural. Tudo bem até aqui? Uhum. Ok.
Muito bem, baseado nesses dois momentos desse resumo, agora nós vamos entrar então no quesito substantivo. Então, o substantivo é a classe de palavra que vai nomear os seres, os objetos, né, em geral, tudo aquilo que nomeia seres, tudo aquilo que nomeia coisas, é o que a gente chama de substantivo. Então, ó, substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, sentimentos, ações, qualidades, fenômenos em geral. É o núcleo em torno do qual os satélites, adjetivo, artigo, numeral e pronomes se organizam. Como que eles se classificam? Quanto à espécie. Então, ele pode ser classificado em substantivo comum ou próprio. Palavra-chave quando eu penso em um substantivo comum. Eu vou pensar em geral. Ou generalizar, né? Ó, generalizar. Ela generaliza. Então, ela nomeia seres de uma espécie sem particularizar. Então, ela tem uma forma genérica. Então, quando eu falo cidade, cachorro, aluna, país, eu estou generalizando. Quando eu falo, eu encontrei uma aluna na padaria ontem. Eu vi um cachorro perdido no parque. Passei por uma cidade o qual não conhecia. Percebe que eu estou generalizando. Já o substantivo próprio, ele particulariza. Então, ele nomeia seres específicos de forma particular, sempre com inicial maiúscula. Quando eu falo cidade, a palavra cidade é minúscula, mas quando eu falo São Paulo, Guariba, né? Guariba. Guariba, Ribeirão Preto, Piracicaba, Araçatuba, letras maiúsculas. Né? Cachorro, quando eu falo Rex, letra maiúscula. Quando eu falo aluna, Luciana, letra maiúscula. Quando eu falo país, Brasil, Espanha, letra maiúscula, né? Enfim. Agora, quanto à natureza, nós temos o substantivo concreto e abstrato. Concreto é aquele que nomeia seres de existência independente. São seres reais, imaginários ou até de crença. Então, mesa é real, anjo é de crença, Deus é real e crença, cão é real. Abstrato nomeia seres, estados, qualidades, sentimentos que só existem em função do outro. Ou seja, o abstrato ele vai ser sempre derivado de outro. Então, amor é um substantivo abstrato que vem do verbo amar. Beleza é um substantivo abstrato que deriva do adjetivo belo. Coragem é um substantivo abstrato que deriva do verbo encorajar. Alegria é um substantivo abstrato derivado do adjetivo alegre. Viagem é um substantivo abstrato derivado do verbo viajar. Tá? Então, uma dica didática que eu coloquei aqui, ó. Se você conseguir apontar o dedo para o ser, ele tende a ser o concreto. Então, a mesa, eu aponto para a mesa. Ó. A mesa, o cão, né? A caneta, o carro, o celular, a Luciana, o João. Ok? Agora, se a palavra só existe dentro de outra coisa, por exemplo, a beleza da mesa. A beleza existe, mas ela está dentro da mesa. A coragem do cão. A coragem existe, mas ela está dentro do cão. Então, ela é abstrata. Então, isso é uma forma legal para você sempre mostrar essa diferença para o seu aluno. Como é que você falou? Se a palavra só existe... Só para mim marcar aqui. Aqui se a palavra só existe dentro da outra coisa... dentro de outra coisa, aí ela é abstrata. Tá? Muito bem. Então, nós vimos aí a classificação. Agora, nós vamos ver a formação dele.
A formação pode ser simples, composto, primitivo, derivado. Então, o que é um substantivo simples? É um substantivo formado por apenas um núcleo. Sol, flor, guarda. Agora, composto, ele tem, no mínimo, 2 elementos, 2 radicais. Quando eu falo girassol, embora eu olhe para a palavra e eu tenho a impressão de que estou vendo uma só, na verdade, ela é derivada de 2, derivada do verbo girar mais o substantivo sol. Girassol, eu junto os 2, acrescento um S, aí eu formo aí uma derivação por justaposição, tá? Agora, couve-flor, ele é composto por hífen. Guarda-chuva, ele é composto por hífen. Então, vou pôr aqui outra palavrinha que me veio à mente agora. Vinagre. A palavra vinagre, ela entra aqui, no substantivo composto. Ah, Marcelo, mas o vinagre é um substantivo simples, eu estou vendo uma palavra só. Mas olha a etimologia de vinagre. Vinagre significa vinho azedo. Então é vinho mais acre. Tá? Então vinho azedo, vinho mais acre. Então eu junto os 2, ele vai formar vinagre. Aí eu tenho uma derivação por uma composição, né? Por aglutinação, me veio a palavra. Vou aglutinar. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra língua, né? Dá origem a outra, ou seja, pedra, flor, ferro. São palavras de origem brasileira. Já as derivadas, elas são originadas a partir da primitiva. Então, pedra é o primeiro, primitivo, vem de primeiro. Pedreiro, pedrada, pedregulho, pedraria, tá? Tudo isso, pedrada, tudo isso deriva de pedra. Flor, florista, floreira, floricultura, floresta, tudo vem a partir de flor. Ferro vem ferreiro, ferraria, ferragem, ferrugem, ferroada, tudo vem a partir da palavra ferro. Então, esses são substantivos derivados, tá? Então, o simples, ele tem apenas um elemento, um radical. O composto, 2 ou mais. Primitivo, ele não deriva de outra língua. E o derivado vem a partir do primitivo. Já o substantivo coletivo, ele vai indicar um lugar, um conjunto de seres da mesma espécie. Então, quando eu falo de cardume, estou falando de um conjunto de peixes. Quando eu falo de alcateia, estou falando de um conjunto de lobos. Aqui eu coloquei, sim, o mínimo do mínimo, tá? Uma tabela de substantivo coletivo é muito grande. Constelação é um conjunto de estrelas. Um acervo é um conjunto de obras. Assembleia é um conjunto de pessoas reunidas para deliberar. Tá? Certo. Então, agora as flexões. Então, a flexão do substantivo, ele se flexiona em gênero. Quando fala em gênero, está falando em masculino ou feminino. Quando fala de número, ou é singular ou é plural. E quando fala de grau, está falando de aumentativo ou diminutivo. São exatamente essas flexões que os satélites, artigo, adjetivo, numeral e pronome acompanham por concordância. Então, gênero. O aluno, a aluno. O poeta, a poetisa. O rei, a rainha. Então, percebe-se que aluno, a desinência o e a desinência a é o que vai indicar para mim. Deixa eu grifar aqui, circular aqui, aliás.
aluna, poeta, aluno. Agora aqui poetisa e rainha muda a palavra, o radical, enfim. Então, esse o para a é o que a gente chama de desinência nominal. Desinência nominal de gênero. Essa desinência que vai indicar neste meu substantivo se ele é masculino ou se ele é feminino. Mas também existe o determinante, né? Quem é o determinante aqui? O determinante são os artigos aqui, ó. Deixa eu grifar aqui com outra cor. Aqui, ó. Quando eu falo o aluno, eu uso a aluna. Quando eu falo o poeta, eu falo a poetisa. Nós ouvimos muitas pessoas falarem a poeta, mas é uma forma coloquial, informal, mas não é a forma padrão de se dizer. Quando se fala o rei, olha lá, a rainha. Então percebe, mais uma vez, que os artigos fazem parte do satélite. Eles estão determinando, ó, o determina aluno, adjunta de nominal, concordância nominal. A aluna, a adjunta de nominal e também a concordância nominal. O poeta, o adjunta de nominal, tá? E a concordância nominal. Então repare que o satélite é a função que ele tem nessas análises tanto morfológica quanto sintática, tá? Esse satélite, eu costumo dizer que ele me ajuda 50% nas análises gramaticais. Tá fazendo sentido para você tudo que eu estou dizendo? Sim. Ok. Olha agora número. O livro, os livros. O cidadão, os cidadãos. O cristal, os cristais. Então, a desinência de número que vai indicar o singular e o plural, isso quer dizer que quando eu uso o S, eu estou usando o plural. Então é uma desinência de número. Agora, a representação do singular é esse morfema zero, tá? Esse morfema zero. É só uma simbologia. É óbvio que nós não vamos escrever uma palavra no singular, colocar esse morfema zero. Vou colocar assim, aluna, e colocar esse morfema zero. Não. Esse morfema zero é só representativo da morfologia, que nós temos aí um morfema zero que indica singular. Olha o grau. Casa é o grau normal. Casinha, diminutivo, casarão, aumentativo. Então, é dessa forma que vão flexionando os substantivos. É isso que nós precisamos saber, como que elas se flexionam, para passar isso para os nossos alunos, para que eles entendam isso e aplicar isso tanto nos exercícios quanto em suas escritas. Tudo bem até aqui? Aham. Ok. Agora, aqui fala do satélite, né, que eu já falei lá na frente. Então, Só uma guardem, pergunta, Marcelo, pode que nem falar, a quantas quiser. desinência tem a desinência nominal de gênero e a desinência de número. E a de Isso. grau. A de grau é diminutivo e aumentativo. Ok, tá. Tá. Agora, aqui fala do satélite, já falamos dele, né? Enfim, então agora a gente vai partir para o adjetivo. Deus, o que você quer. Adjetivo é o mais fácil para mim. O adjetivo ele é tranquilo. Então, ó, quando a gente fala de adjetivo, opa,
Só um minutinho. Deixa eu pegar Fique à vontade. o cursor aqui. Isso aí, peguei. Quando a gente fala de adjetivo, era só para grifar aqui, ó. É a palavra que vai caracterizar o substantivo. É a palavra que vai atribuir uma qualidade, um defeito, um estado, uma aparência, uma origem ao substantivo. E ele faz parte do satélite, tá? Então, pegamos aqui alguns exemplos assim, ó. Menina alegre, carro veloz, texto claro, aluna dedicada, céu azul, prova difícil. Quando a gente fala menina alegre, percebe-se que a palavra alegre está caracterizando o substantivo menina. Carro veloz está caracterizando o substantivo carro. Texto claro está caracterizando o substantivo texto. Aluna dedicada está caracterizando o substantivo aluna. Céu azul está caracterizando o substantivo céu. Prova difícil, difícil está caracterizando o substantivo prova. Peraí, Lembrando, Marcelo, pode deixa falar. eu abrir a porta pro meu gato, senão ele não Ah, para. tá. Desculpa. O gato felino ou o gato João? O gato felino. O gato João já chega. Voltou ao trabalho essa semana. Ah, tá. Estava de férias. Ah, é? Que bom. Ó, então, menina alegre. Então, percebe que alegre é adjetivo, veloz, claro, dedicada, azul, difícil. Tudo isso é adjetivo. Sintaticamente são o quê? Adjuntos adnominais. Mas o que é um adjunto adnominal? Adjunto adnominal é uma palavra, ou seja, é um termo que acompanha o substantivo, que acompanha o nome, para determinar, caracterizar, indeterminar, especificar o nome. Quem é esse nome? Apenas o substantivo. Então parece que quando se fala em adjunto adnominal lá na frente, parece um bicho de 7 cabeças, Ah, eu mas... ia falar já. Oi? Eu já ia falar que era um bicho de 7 cabeças. É, mas não é mais, percebe que agora você consegue entender o que é um adjunto adnominal com mais clareza? Que é para caracterizar, Isso, identificar. isso, qualificar, determinar, tá? Então, esse é o primeiro estudo. Segundo estudo que nós falamos, concordância nominal. Percebe que a palavra alegre, ele está concordando com menina em número. O que é número? Singular ou plural. Porque quando eu falo menina alegre, quantas meninas estou me referindo? Uma só. Menina alegre. Só que o adjetivo alegre, ele é uniforme. O que é uniforme? Ele serve para os dois, tanto para o masculino quanto o feminino. Porque eu posso dizer menina alegre, menino alegre. Percebe Certo, que ele é uniforme. certo. Ó, adjetivo Uniforme. uniforme. Uma única forma para o masculino ou para o feminino. Veloz é a mesma coisa. Ó. Carro veloz, carroça veloz, trem veloz, bicicleta veloz, motocicleta veloz. Ó, eu flexionei os substantivos e eles mantiveram como também uniforme. Texto claro. Se eu falo texto claro, aí eu falo, eu vou mudar o substantivo, vou pôr lá, blusa. Eu não vou falar blusa claro, eu vou falar blusa clara. Né? Azul, azul claro. Verde, verde claro. Como outra coisa que eu posso substituir? Rapaz, claro. Moça, clara. Percebe que ele já muda o contexto aí, né? Certo. Então ele é biforme.
Ele é um adjetivo biforme. Duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Assim como dedicada. Dedicada. Aluna dedicada. Aluno dedicado. Céu azul. Casa azul. Carro azul. Azul é uniforme. Prova difícil. Difícil também é uniforme. Então, azul e difícil são uniformes. Então, o que é um adjetivo uniforme? Quando eu tenho uma única forma para os dois gêneros, e o biforme quando eu tenho uma forma para cada gênero. Ok? Muito bem. Certo. A locução adjetiva, que também faz parte do satélite, ela é estudada dentro do adjetivo. Ó. Então, o que é a locução adjetiva? É o conjunto de duas ou mais palavrinhas que tem, geralmente aí é uma preposição mais um substantivo que exerce a função de adjetivo. Então, a função da locução adjetiva é de adjetivo. Então, quando eu falo, eu tenho um amor de pai, eu posso dizer, eu tenho um amor paterno. Eu tenho um amor paternal. Se você falar, eu tenho um amor de mãe, então você tem um amor materno. Ou você pode dizer, eu tenho um amor maternal. Eu estou com um problema de olho, estou com um problema ocular. Eu tenho dor de estômago, tenho dor gástrica. Ele veio da cidade, ele é urbano. Ele é da cidade, ele é urbano. Ficou bem mais fácil, hein? Aham. Ele ali ele é do campo, ele é rural, ele é campestre. Eu tenho uma casa de campo, eu tenho uma casa rural, eu tenho uma casa campestre. Ele é sem vergonha, ele é descarado. Eu tenho problema de coração, eu tenho um problema cardíaco. Então percebe que elas têm a mesma função. São duas formas de caracterizar um substantivo. Tá? Quer falar alguma coisa? Tudo isso é para. Todas essas classes servem para classificar o substantivo? Isso, exatamente. Porque as locuções adjetivas, elas estão dentro do adjetivo. A função da locução adjetiva é a mesma função de um adjetivo. A diferença só é na escrita. A diferença na escrita é, o que é o de? O que é o sem? São preposições. Então eu tenho primeiro a preposição, depois eu tenho um substantivo. Pode ver que pai, mãe, olho, estômago, cidade, campo, vergonha, coração, tudo isso é substantivo. Então, esta preposição mais esse substantivo. Aqui tem uma matemática na língua portuguesa. Quando eu somo uma preposição mais um substantivo e o resultado é de adjetivo, então isso é uma locução adjetiva. E aí, lá no advérbio, vai acontecer a mesma coisa, só que aí nós vamos ter preposição mais substantivo também. Só que o resultado vai ser advérbio. Então, ele vai se chamar locução adverbial. Então, quando você soma uma preposição mais substantivo, dá um adjetivo. Isso. E quando que dá a locução adverbial? Quando eu somar uma preposição mais substantiva e der um advérbio, é locução adverbial. Por exemplo. Tá, peraí. Por Pode exemplo. falar. Se eu colocar aqui, vou até pôr em outra cor aqui, Se eu colocar aqui assim, de... não, aqui pode... Bom, vou colocar isso aqui, de praia. O que eu tenho aqui, o de? O de é uma preposição, correto? Certo. Praia é um substantivo. Tá. Agora, se eu disser para você assim, casa de praia. Moro perto da praia. Vamos lá. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui.
Quando eu falo para você assim, ó, Luciana, eu tenho uma casa de praia. O que significa de praia, morfologicamente? É uma locução adjetiva ou é uma locução adverbial? Eu acho que como que você falou? Adjetiva? Adjetiva, locução adjetiva ou uma locução adverbial? Ah, eu acho que é adjetiva. Adjetiva, porque eu falo, ó, se eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma casa praiana. Ou seja, uma casa de praia é a qualidade da minha casa. Agora, se eu falo para você assim, ó, Luciano, eu mudei, agora eu moro perto da praia. Da praia, estou indicando o lugar onde eu moro. Ah, Perto de onde que você mora? Eu moro perto da praia. Aqui indica lugar. Aqui, a soma disso vai dar lugar. Então, aqui é locução adverbial. É então, quando dá. aqui, é Então, ó, aqui. quando somar uma preposição mais substantivo e der uma. É só isso que eu não entendi. Quando eu somo a preposição mais o Mais substantivo. substantivo. Se E a ela vai. resposta for um adjetivo, então Ah, quer dizer que eu tenho aí uma locução adjetiva. ah, Ó, casa de praia. Esse de praia está me dando uma característica, está me dando um resultado de adjetivo aí. Então ele é tipo, locução adjetiva. Agora, moro certo, perto da praia. Da praia está indicando o lugar de onde eu moro, perto de onde eu moro. Estou dando uma certo. referência. Ó, Marcelo, chegamos aqui na cidade. Imagina que eu morasse em Santos. Ó, chegamos Então, aqui em Santos. Onde então você mora? Ah, eu moro só perto da praia. Hã? só para me entender. Então, quando a preposição e o substantivo der uma soma, determinando um lugar, É locução adverbial. isso. Aí eu guardo mais. Tá. Determinando um lugar Isso, aí é locução adverbial. Que é o ou que uma nós vamos. referência. Isso. É o que nós vamos ver lá na frente. Eu só coloquei aqui porque isso gera confusão para os alunos. Na Para mim, hora, você imagina? Misericórdia. na hora que você vai passar um exercício para o aluno, na hora dele classificar, ele pode fazer confusão aí, é muito normal, tá? Então, por isso que eu posso explicar, se a soma de um adjetivo e um substantivo, a resposta for uma característica, então é uma locução adjetiva. Locução adjetiva. Mas se der Isso. um lugar ou uma referência, significa de advérbio. Exatamente. Ah, Exatamente. então vai Tá? ficando mais fácil, não está ficando tão Isso. complexo. Ótimo, muito bom. Fico feliz então saber que está ficando mais fácil. É, porque para mim, misericórdia, isso aí para mim é Jesus. Como nós vimos os graus dos substantivos, vamos ver agora os graus do adjetivo. Os graus do adjetivo, eles são divididos assim, ó, grau comparativo, grau superlativo. Grau comparativo, o nome já diz, compara uma coisa a outra. Então, ó, grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Igualdade, nós vamos usar sempre essas palavrinhas aqui, ó. Tão, quanto, nós vamos usar o mais que, ou mais do que, ou menos que, ou menos do que. Então, imagine essa palavra assim, ó. Luciana é tão dedicada, esse aqui é o adjetivo, quanto o colega. Luciana é mais dedicada quanto o colega. Luciana é menos ansiosa que o colega. Então, o que está em rosa aí é o adjetivo. E essas expressões adverbiais aí a gente usa para intensificar, né? Ou seja, para mostrar a comparação se é de igualdade, se é de superioridade ou se é de inferioridade. Certo? Certo. Agora, quando a gente. Pode falar. Como que a gente sabe separar uma coisa da outra? Qual é a fórmula para separar? Da igualdade, da superioridade, analítico e sintático. Isso aí Tá. já confundiu eu já. Tá. O analítico é quando você compara um ser a outro ser. Ah,
Essas regrinhas são importantes, É, né? isso. Um Então é quando ser a outro há ser. outro ser. Ah, Agora, o sintético aí, a superioridade sintética, no caso aqui é o grau comparativo relativo. Comparativo. onde você está indo? Eu Eu já me tô na perdi. terceira linha aqui, ó. Ah, tá. Relativo. Sintático, então, qual que é a regrinha? Esse aqui, ó, quando fala Luciana é melhor aluna que o colega. Ah, tá. Isso aqui não é ainda o comparativo analítico, não. Pera aí. Relativo, não. Aqui, ó. Quando fala Luciana é melhor aluna que o colega, esse melhor eu posso trocar pelo bom, tá? Mesma coisa, Ah, ó. Ele tem essa mesma relação de superioridade. Ou seja, a Luciana é melhor em todos os sentidos que o colega. Então, aí não está dando superioridade, igualdade diferente. Ó. Quando eu falo de igualdade, estou falando que Luciana é tão dedicada quanto o colega. Ou seja, os dois têm a dedicação igual. hum, Quando eu falo de superioridade, eu falo Luciana é mais dedicada do que o colega. Então a Luciana é mais está aqui, o colega está aqui. Agora, inferioridade, eu inverto. A Luciana é menos ansiosa que o colega é mais ansioso, ela é menos. Agora, quando eu uso a superioridade sintética, que isso aqui é quase não entra nas gramáticas, tá? ah, tá, mas Quando só para mim fala, saber. quando fala assim, ó, Luciana é melhor aluna que o colega, essa sintética é quando fala que ela é melhor. Quando eu falo melhor que o colega, é melhor do que todos, não só um colega, todos, tá? Certo. Agora, o Então, grau. tem uma regrinha para saber, né? Isso. Agora, tem também o comparativo relativo. Vou pôr aqui, ó. Comparativo relativo. O comparativo relativo só tem de superioridade e Hum, inferioridade. Então ele fica assim, ó. Luciana é a mais alta da turma. Luciana é a mais baixa da turma. Isso daqui, a relação disso é de um por todos. Luciana é um. Todos, turma, é o todos. Então, Luciana, ela não é mais alta do que o colega. Não é superioridade lá igual no de baixo lá, que fala lá, ó. Luciana é mais dedicada que o colega. É um por um. tá. Agora, quando eu falo Luciana é mais alta da turma, ou a Luciana é mais dedicada da turma, aí é comparativo de superioridade, ele é relativo. Ou seja, é um, Luciana, turma, todos. É um por todos. Eu coloquei aqui um versus Isso. todo. Isso. Um Luciana é todo, mais baixa, é a mais baixa da turma. Inferioridade. Luciana 1, turma, todos. Então, certo. esse é o grau comparativo relativo. Já no grau superlativo, nós temos o grau superlativo, né? Aqui, ó. Aí não é comparativo, já é superlativo. Isso, é. Aqui, ó. Grau superlativo, relativo de superioridade. Aí ele entrou aqui, deixa eu ver, inferioridade. Grau comparativo. Ah, tá. É comparativo superlativo. Ele entra aqui, ó.
Ele entra aqui, ó. Tá aqui, ó. Luciana é a mais dedicada da turma. Luciana é a menos distraída da turma. Agora, o superlativo absoluto analítico e o absoluto sintético. Analítico. Pensa no se A de analítico. Hum. Esse A de analítico com advérbio. Por exemplo, Luciana é muito dedicada. Muito é o advérbio. Esse muito está intensificando o adjetivo dedicada, que é o papel do advérbio. O papel do advérbio é modificar o adjetivo, o próprio advérbio Analítico, e um né? verbo. Então, Oi? desculpa, no analítico. Muito é o papel de Advérbio. Ele está intensificando o adjetivo dedicada. Então eu tenho duas formas de dizer que a Luciana é dedicada. Então eu posso dizer, Luciana é muito dedicada. E eu posso dizer que Luciana é dedicadíssima. Dedicadíssima. E eu estou acrescentando um sufixo aqui, ó. Íssima. Tá? Então eu vou pensar nessa palavra sintético. Eu vou associar esse S com sufixo. S de sintético de sufixo, analítico, este A com advérbio. É uma forma de fazer com que o aluno guarde isso também. Certo? certo. Adjetivo concordando com o substantivo. Falamos isso lá no satélite, ó. O menino esperto, a menina esperta. Então, o está concordando com menino, esperto concordando com o menino. A concordando com menina, esperta concordando com a menina. Os concordando com meninos, espertos concordando com meninos. As concordando com meninas, espertas concordando com meninas. Então a flechinha me indica concordância. E o esperto, a esperta, os espertos, as espertas são os adjuntos adnominais. Aqui então são os adjuntos adnominais. E a flechinha é a concordância nominal. Provando para você que o satélite me dá esses dois estudos. Tá? Então repare, o adjetivo esperto muda de forma para acompanhar gênero e número do substantivo núcleo. Tá certo? Certo. Então tá bom. Então a gente para aqui. Temos ainda para falar do adjetivo e do numeral, né? Deixa pra gente falar na próxima aula com tranquilidade, sem correria. Aí eu já preparo também depois os pronomes, já te envio. E aí a gente já vai montando tudo certinho aí os processos de estudos. Tá bom? Obrigada, Imagina, Marcelo. que isso, Mas já até... clareou bem, hein? Muito obrigada. Que bom, graças a Deus, fico feliz. Vou montar uma pastinha só da... Isso. Uhum. Vai fazendo isso. Tá joia? Obrigada, viu? Fica com Obrigado. Deus. Fica com Deus.